Para a próxima palestra, então, com o tema Drones de pulverização, futuro ou realidade. Convido aqui à frente, então, o palestrante, também perito forense em TI, Matias Lazarotto. Mesmo possui graduação em Sistemas para a Internet pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2014. Atualmente é proprietário na empresa Matsetung Tecnologia. Foi professor de Informática e Música na rede de ensino da Prefeitura Municipal de Caiçara, Rio Grande do Sul. Foi professor de Tecnologia na franquia Instituto Mix de Frederico Westphalen. Foi analista de sistema e gestor financeiro na empresa Encampo Agronegócios. Foi analista de sistema e gestor financeiro na empresa SoftSul Purificadores. Foi monitor de informática e pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caiçara, Rio Grande do Sul. Tem experiência na área pública e administrativa, ciência da computação, robótica, gestão de pessoas e liderança de programação com ênfase em banco de dados e programação PHP. Atualmente é instrutor da DJI Academy Brasil e diretor da TI, da empresa ADS Agridrones Solutions. Com vocês, então, Matias. Obrigado. Obrigado pela apresentação. O currículo parece meio longo, mas é apenas um mero detalhe, né? Um pouquinho da nossa história e um pouquinho da nossa vivência com tecnologia. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, como já apresentado, me chamo Matias Lazarotto. Trabalho aproximadamente, o que foge ao currículo, trabalho há aproximadamente 9 anos com a marca, com a DJI, com a fabricante, né? Como se fala de drones, é muito bom ver na apresentação do evento que aqui estamos hoje, um drone da própria marca. Sei que não temos marca no layout da apresentação do que se fala do evento, mas todos bem sabemos que se trata de um Phantom, lá na imagem, né? Mais precisamente de um Phantom Pro V2, onde nós temos a mesma câmera do Phantom 4 RTK. Depois a gente fala desses detalhes, talvez fala mais de tecnologia e dos componentes. Trabalho, então, há aproximadamente 9 anos com a fabricante, 9 anos com a DJI, no mercado brasileiro. Mais precisamente 7 anos com a linha Enterprise, que é que a gente fala o famoso drone de imagem, drone de foto, drone de vídeo, né? Que é o mais conhecido. E, tecnicamente, aí, o restante do período, chegando a perfazer aí quase 3 anos, já trabalhando na linha de drone de pulverização agrícola. Mais especificamente, do que se trata esse evento de hoje. Muito bom ver vocês aqui. Agradeço o convite, que a gente possa, nesse período que a gente vai falar aqui, de aproximadamente 1 hora, 1h15, a gente conseguir tirar as dúvidas que vocês têm, talvez em relação a drones de pulverização. O título da palestra é meramente ilustrativo, para que vocês saibam do que se trata, efetivamente, um drone de pulverização. Mas quando se fala disso, ele é futuro ou ele já é uma realidade? Talvez isso na cabeça, quando a gente vê um drone voando, quando se fala aí desde a linha inicial, que começou lá em 2012, quando a DJI resolveu produzir equipamentos, né? Falando já da fabricante, já do escopo, de marca, de linha, todos bem sabemos que a DJI é uma linha chinesa, né? Altamente tecnológica, que hoje detém 83% do market share mundial quando se fala em drones, não só de pulverização, quando se fala em drones. Tá? Então significa que a cada 10 drones vendidos no mundo, 8,3 são da DJI. Certo? Por que é que se fala isso? Por vários fatores, por tecnologia, por vários outros segmentos. Mas, crucialmente, a gente fala de um ponto crucial que se tem nas aeronaves: confiança. Eu não vou fazer um investimento numa aeronave ou investir em algo que a gente está aqui falando se é futuro ou se é realidade, se eu não tiver confiança. Essa é a palavra. Marquem isso na cabeça de vocês.
Para mim fazer um investimento hoje, se eu for comprar um carro, eu tenho que confiar naquele veículo, eu tenho que gostar dele, né? É como se fosse um namoro. Primeiro eu vou lá, vou ver se eu gosto, identifiquei, a gente teve uma atração, gostei da cor, gostei do pneu, gostei do espaço interno, gostei do espaço externo, e a partir daí eu vou partir para aquisição, eu vou para o financeiro, né? Talvez nos drones, hoje se faça uma engenharia reversa, né? Primeiro se faz conta, primeiro eu vou ver o financeiro, para depois ver se eu gosto do modelo, se eu gosto da cor, do jeito que ele voa. Primeiro eu vou ver se ele é viável, depois eu vou ver se ele é utilizável. Mas será que essa é a maneira correta da gente analisar o mercado? Viabilidade é um fato, quando se fala em drone de pulverização, certo? Pelo custo, pelo amassamento, pelos benefícios, uma série de fatores que dá para elencar, falar uma lista e dar uma palestra de 8 horas e meia aqui falando só de benefícios. Sem problema nenhum. Mas o ponto é, aonde que está o segredo do drone de pulverização? Onde é que está talvez a grande chave do negócio para se utilizar o drone no mercado brasileiro? Que a gente bem sabe que o mercado brasileiro tem muitas culturas, tem muita declividade de terrenos, né? A gente tem terrenos acidentados, principalmente no sul, que a gente enfrenta lá videira, nogueira, oliveira, áreas de difícil acesso, que é complicado fazer a aplicação. E lá ele vem se saindo muito bem, vem perfazendo essas áreas, justamente por uma questão tecnológica. Ele tem tecnologia suficiente para executar isso. Mas quando se fala de drone de pulverização, vou rebobinar um pouquinho para não perder o fio da história. Quando a gente fala do drone de pulverização efetivamente, que é desde o lançamento lá, a ideia que a DJI teve de começar a fabricar em 2012, perfizeram-se 3 anos de estudo de engenharia de produção para em 2015 efetivamente lançar o primeiro drone de pulverização, primeiro modelo. Tratava-se do MG1, primeiro modelo. Depois disso ele foi evoluindo gradativamente e sequencialmente num curto período de tempo, tecnicamente falando em meses, nós já tivemos o MG1S, depois tivemos o MG1A e depois tivemos o MG1P. Talvez o MG1P jamais conhecido no mercado brasileiro, já se falava mais dele, já se tinha mais tecnologia no contexto. Então, tendo o MG1P efetivamente, nós passamos ao processo de utilizar uma aeronave que já tinha tecnologia suficiente para realizar voos autônomos. Voos autônomos com um custo de bateria um pouquinho elevado, justamente por ser um mercado novo, por ser algo novo. Mas isso evoluiu, assim como nós também evoluímos. Nós como humanidade, quando eu digo, né? A produção agrícola evoluiu, o mercado brasileiro evoluiu. Hoje se tem muitas tecnologias. Quando se falava lá no início, quando teve o lançamento da ceifa, foi algo disruptivo na agricultura. Foi muito diferente. Lançado uma ceifa, agora pode se colher assim. Então no início existia um paradigma? Sim. Quebrou-se? Também. O drone está sendo a mesma coisa, porém num menor período de tempo. Está sendo mais rápido. A quebra do paradigma está acontecendo mais rápido. Então, onde é que a gente se encaixa nessa história? Onde é que a gente se encaixa? Produtor rural, que também sou, mas hoje, tecnologicamente falando e representando a marca, representando a DJI. Mais uma vez agradeço o convite, agradecer o Jonathan e sua família que estão aqui também pelo convite, para que a gente pudesse estar aqui falando sobre isso com vocês hoje. É um pouquinho longe, a logística é um pouquinho ruim, viajamos aí, eu e Rafael, aproximadamente 1.200 quilômetros para aqui estar. Mas é importante, eu considero importante, porque a agricultura brasileira precisa. Precisa, essa é a palavra. Então, vamos juntar as duas coisas, a palavra confiança com a palavra precisa. Por que isso? Porque quando eu vou utilizar um drone, eu vou utilizar o equipamento porque eu preciso. Eu tenho área para aplicar, eu tenho produtividade para melhorar, eu tenho como fazer isso, mas para fazer isso eu tenho que ter confiança. Para mim fazer um investimento e comprar um equipamento, botar ele rodar e ter o entendimento que ele vai fazer, é meio disruptivo até para a gente quando fala tecnologicamente, de colocar um equipamento, botar ele aplicar e
Matias, ele vai ir sozinho, vai voltar sozinho, vai pousar, eu vou ter que trocar a bateria, colocar a cauda, ele vai ir de novo, continuar. Vai. Cara, eu preciso ver isso. Primeiro eu tenho que ver para mim acreditar. Se eu não ver, não vai dar. E é natural do produtor rural. Eu também sou. Meu pai também é. Então, a agricultura brasileira, a base dela é sucessão familiar. Existem casos diferentes, mas a base dela é essa. Então, quando tem esse tipo de envolvimento, juntem as palavras. Eu vou adentrar aos slides, mas não esqueçam disso. A tecnologia de drones veio para o mercado brasileiro para somar, não para dividir. Ah, o drone veio para substituir X, Y, Z, H. Não. O drone veio para somar. Quem é o maior beneficiado com o uso de drones na agricultura brasileira? Produtor rural. Ponto. Ah, mas por que, Matias? Se daqui a pouco tem um prestador de serviço que está ganhando dinheiro. Mas quem que está tendo a área aplicada? Produtor rural. Quem que não tem o amassamento da área e vai produzir mais por não ter amassamento? O produtor rural. Qual é o produtor que vai ter na sua área a pulverização sendo feita com equipamento por diversos fatores com a maior qualidade do mercado brasileiro hoje, da pulverização? O produtor rural. Então, como eu falei, os benefícios, a gente pode ficar horas aqui falando e a gente vai chegar à mesma conclusão que eu já tenho há 3 anos. O drone de pulverização hoje é a melhor ferramenta para o agricultor realizar as suas aplicações. Matias, você está falando que você conhece a marca, já conhece a tecnologia. Bom, eu vou adentrar aqui, a gente vai falar de vários fatores e ao final eu vou gostar de ouvir a opinião ou as perguntas de vocês em relação a isso. Quando se fala de drone de pulverização, a nível mundial, nós já temos aqui, tecnicamente falando, 100 mil drones agrícolas sendo utilizados a nível mundial. Quando se trata de áreas agricultáveis, nós já temos 7% do mundo sendo usado só com drone. Então vamos fazer um somatório. Será que esses 7% é só aquela área que eu não consigo aplicar com outra máquina? Será que esse 7% é só aquele espaço que me dá uma brecha porque estava chovendo, parou um pouquinho e eu consegui entrar? Ou será que esses 7% são áreas totais de produtores que já investiram em tecnologia, viram o uso, analisaram o resultado e a partir daí estão executando uma aplicação de fato? Cabe a gente se fazer essa pergunta. Eu já sei a resposta, mas eu quero que em vocês fique a dúvida. Quando a gente tem no Brasil, se fala em 1.500 drones e 1.200.000 hectares aplicados em 2021. Então, esse resultado, quando eu falo disso, é somente DJI, tá? DJI. Certo? Esse número aqui, 1.200.000 hectares aplicados, foi batido em março desse ano, em 2022. Ou seja, no primeiro trimestre, nós batemos a área aplicada no ano de 2021 inteiro, quando se fala em drone de pulverização. Vamos falar no crescimento de usabilidade do equipamento no Brasil de 600% a 700%. É em crescimento, certo? Tanto prestador de serviço, quanto o produtor final. Então, atentem a isso. Esse número não é algo fictício, é realidade. Quando se fala se funciona ou se não funciona, eu tenho um exemplo prático aqui. Um exemplo que foi realizado em uma fazenda no Mato Grosso. Eu gosto de citar desse exemplo, porque o produtor rural aqui é meu amigo, e eu tenho liberdade para falar, inclusive coloquei a fonte aqui, para que vocês entendam o que é o resultado de uma aplicação com drone. E aí nós vamos entrar em várias discussões, né? A gente vai falar de baixo volume, ultra baixo volume, ou seja, baixa vazão, ultra baixa vazão. Aí nós vamos entrar no quesito de tecnologia de aplicação, tamanho de gota, qual bico eu vou usar, qual a pressão que o drone entrega, qual é a demanda e uso de bateria que o equipamento vai conseguir executar dentro dessa área. Aí nós podemos entrar até numa parte de engenharia, não é problema. Mas o fato é, o drone funciona. Então, na tecnologia, utilizando um equipamento que tem no modelo, por exemplo,
nós tivemos no início lá, perfazendo a escala de evolução da fabricante, a escala de evolução da DJI. Nós tivemos no início o MG1, MG1A, MG1S, MG1P. Depois disso nós tivemos T16, depois tivemos T20, depois tivemos T10 e T30. Então é uma evolução. Matias, você está falando grego para a gente e a gente não está conseguindo realmente entender essa evolução em modelos. Quando eu falo na série MG, MG1, MG1A, MG1S, MG1P, todos esses modelos são modelos de 10 litros de capacidade, certo? Quando a gente fala de T16, a série T, que inicia com a letra T, toda ela já perfaz e inicia com a modelagem onde nós temos a letra T e a litragem. Então significa o quê? T16, nós tínhamos 16 litros. T20, nós tínhamos 20 litros. T10, nós temos 10 litros. T30, nós já temos 30 litros, que é o maior modelo que perfaz voos hoje no mercado brasileiro. Então nós temos hoje no mercado atuando T10 e T30, que são irmãos gêmeos, que trabalham com a mesma tecnologia, já mais evoluída. E aí nós podemos entrar em fatores, critérios, falar de evolução, sendo que lá no primeiro drone nós tínhamos um radar que fazia leitura com ângulo de 10 graus. Agora nós já temos um radar que faz leitura com ângulo de 15 graus, com 30 metros de antecipação. Matias, o que significa isso? Significa que eu tenho um drone voando, que ele consegue a 30 metros de distância, com antecedência, ler obstáculos e decidir o que ele vai fazer. Ou seja, ele pode, através de uma inteligência artificial, fazer a leitura através de cálculos, realizar uma parada de emergência, evitar uma colisão, fazer leitura do relevo, conforme é o meu relevo, esse equipamento vai perfazer a execução, sempre acompanhando a cultura e não o terreno. A cultura, lembrem disso. Mas por que a cultura e não o terreno? Porque eu posso ter soja, eu posso ter milho, eu posso ter aveia, eu posso ter trigo, eu posso ter qualquer cultura. Então o que o meu equipamento tem que ler é a cultura que eu botei na área. Mas por que isso, Matias? Porque quando eu fizer o mapeamento da minha área, com o controle remoto operacional da aeronave, eu vou perfazer essa área, eu vou delimitar e desenhar ela através de um ortomosaico batendo os pontos, delimitando esse espaço. A partir daí, eu já tenho um mapa definido, eu salvo ele no meu controle e ele fica salvo inclusive na nuvem. Então, se eu tiver um problema com o controle, eu tenho ele salvo na minha conta. E a partir daí, eu consigo com esse controle executar aplicações. Eu executo hoje, semana que vem eu volto, eu faço de novo. Só que existe uma diferença. Se eu aplicar hoje, o milho está pequeno, daqui 30 dias ele está maior. E aí eu vou ter que mapear de novo? Eu tenho que fazer o mapa de novo? Não. O drone vai ler a cultura. Ele sabe o espaço em que ele tem que executar e todos os parâmetros executáveis desse local é feito pelo piloto. O piloto tem uma grande responsabilidade na execução disso. E depois a gente vai falar sobre isso também. Eu vou falar sobre o curso, vou falar sobre a DJI Academy, que nós fundamos aqui no Brasil, que é a Escola de Formação de Pilotos. A gente vai falar sobre uma série de fatores e vai envolver isso também na formação do piloto, que é uma coisa muito importante. E aí a gente vai adentrar. Eu sei que aqui o evento também, com realização do CREA, a gente vai falar de vários fatores, várias coisas que envolvem os órgãos regulamentadores e a importância que isso tem, tanto do Ministério da Agricultura, quanto da ANAC, quanto do DCEA e quanto da Anatel também. Mesmo a Anatel sendo o órgão que regulamenta somente se o equipamento está apto ou não a ser comercializado no Brasil. Mas a gente vai falar disso também, certo? Por que que o drone funciona? Alguém tem uma noção, ou pelo menos viu na internet, assistiu um vídeo, ou já se perguntou, como é que um drone, que quando aberto tem 3 metros de envergadura, como no caso do T30, e voando entre 3,2 e 3,7 metros da cultura, ele consegue abrir 10 metros de faixa de aplicação? Como isso acontece? Vocês já se perguntaram isso? É interessante falar de drone, é legal, eu vi, tenho interesse em comprar, mas
Como é que um drone com 3 metros faz 10 de faixa de aplicação? Aí nós vamos entrar em vários fatores, exatamente. O pessoal da frente aqui está ligado, hein? Vortex e downwash. São duas coisas diferentes, né? Mas que se complementam, certo? Vortex e downwash é um efeito em que eu vou ter os motores da aeronave, que chegam a perfazer voos aí com velocidade de rotação de hélice com um pitch de 14 a 15, vai conseguir chegar a fazer um vortex com uma rotação de hélice entre 12 e 14 mil RPMs. Então eu tenho uma alta rotação, eu tenho o vento sendo exercido, e ao mesmo tempo em que eu tenho o vortex do equipamento fazendo esse movimento, ele desce e depois ele faz esse movimento aqui. Então nessa execução, eu tenho que entender que quando eu estou jogando a pulverização, ou seja, eu estou jogando o produto, Matias, mas aí você falou antes em ultra baixo volume. Exatamente. Significa que eu tenho economia de água, a quantidade de produto que eu vou executar na aplicação é a mesma, não vai mudar o produto. Eu só tenho que me atentar como piloto e como preparador de cauda, que depois a gente vai falar do CAR também, em relação ao Ministério da Agricultura, eu tenho que atentar à homogeneidade de cauda. Quando eu tiver uma cauda homogênea e eu tiver este efeito, significa que eu estou jogando, eu estou empurrando uma gota concentrada até a cultura. E é a pergunta que eu faço para muitos produtores, porque muitas vezes o produtor tem aquele paradigma de não entender e de não aceitar. Isso não funciona. Como é que eu vou deixar de fazer uma aplicação lá com o meu pulverizador, que eu coloco 150 litros por hectare, e aí você vem com um drone desses aí e me fala que eu com 10 litros vou conseguir fazer a mesma coisa? Eu não acredito nisso. Então eu pergunto para ele, o que é que, quando você tem uma erva daninha lá na sua área, o que mata a erva daninha? É o produto ou é a água? Ah, Matias, é o produto. Mas então quando você vai fazer a aplicação, se a sua gota concentrada está chegando na erva daninha, você está sendo efetivo. Quando a gente fala em tecnologia de aplicação e cultura, pelo que eu vi no público-alvo aqui do evento, eu consigo falar já de uma parte talvez mais técnica. Então, se alguém tiver problema quanto a isso, ficar com dúvida, pode me acionar, mas eu acredito que dá para a gente ser mais técnico quando a gente fala sobre drone. Quando a gente estiver falando disso, eu tenho uma aplicação acontecendo, eu tenho uma gota chegando até o alvo, sendo que nesse momento eu estou levando a gota concentrada até o alvo. Quando eu estou sendo assertivo, nós entramos em tecnologia de aplicação. Porque uma coisa é aplicar e outra coisa é pulverizar. Se alguém não sabe a diferença disso, pesquise. Porque uma das coisas é você sair fazendo e outra das coisas é você acertar no alvo. Então, pulverizar, qualquer um pulveriza. Ah, vou pegar e vou pulverizar. Mas aplicar é pegar o produto e acertar no alvo. Esse talvez seja o maior benefício do uso do drone de pulverização, que poucas pessoas entendem e poucas pessoas perguntam. As pessoas só perguntam do custo, só perguntam de outros fatores, mas não param para pensar e entender que o processo é acertar o alvo. Ou vocês já viram alguém vender um produto para pulverização agrícola e dizer assim, esse produto acerta o alvo? Ninguém fala, né? Não, esse produto é bom porque ele rende mais. Esse produto é bom porque ele faz X, Y, Z, enfim. O grande objetivo da pulverização agrícola é acertar o alvo com o produto. Se eu estiver falando algo errado, por favor me corrijam. Mas até onde o produtor também sei disso, é acertar o alvo. Então, sendo assertivo, o objetivo do drone se une ao objetivo do produtor. Acertar o alvo com qualidade, principalmente, com pouco potencial deriva e conseguindo fazer isso em um curto período de tempo. Vamos falar de um 30, por exemplo, onde a gente vai conseguir fazer uma aplicação aí de 2 a 3 hectares num período de 2 minutos e meio. Matias, isso é muito rápido, vai depender do reabastecimento, vai depender da proposta de repor a bateria,
ao equipamento, de reabastecer a cauda, de fazer vários outros fatores. Então, tudo é uma questão de tempo. É um equipamento que pode perfazer e conseguir chegar a executar aí de 12 a 17 hectares hora, falando de um T30. E falando de um T10, ele vai chegar a fazer de 5 a 8 hectares hora. Depende do piloto. Por isso a importância que a gente vai falar depois também. Certo? Aqui é um teste com luz negra que nós fizemos na fazenda em Tabaporã, do Marco Antônio Fabres, onde a gente fez com esses parâmetros aqui. 21 km por hora, faixa de 10 metros de aplicação, e aqui em cima a informação dos 9,5 litros por hectare na aplicação. Então significa que nós tivemos um baixo volume. E aí depois pode-se entrar em vários outros parâmetros de questão de tamanho de gota, de assertividade. Aqui, para quem não sabe, a gente estava executando uma das coisas mais complicadas de se fazer no milho no mercado brasileiro hoje. Fungicida e inseticida pré-pendoamento. Esse é um dos grandes fatores. E eu gosto de usar isso como exemplo, porque ele perfaz um exemplo bem prático do que é que o drone veio para agregar. Ele veio para somar e ajudar. Certo? Vamos lá, boa pergunta. Aqui, ó, é a parte já daqui para cima superior. Eu fiz questão de tirar aqui a foto, ó. Aqui nós tínhamos algumas daninhas, ó. Isso aqui é o solo, tá? Parte inferior. Então aqui nós temos o bacheiro, tá? Aqui a gente pode ver como chegou as folhas e até... Por que é que ele pintou aqui? E por que ele marcou aqui? Justamente, mesmo fazendo a aplicação superior. Porque ele executa o Vortex. Então, quando eu desço na aplicação, ele faz esse movimento. A aplicação faz um movimento lateral. E esse movimento lateral... Alô? Estão me ouvindo? Está dando uma cortadinha aqui. Beleza. Se cortar o áudio aqui, a gente já substitui. Eu não vou pausear, vou seguindo. Se der problema, eu paro. Por que é que ele faz isso? Quando ele movimenta e até a parte inferior, que ele corta para o lado, ele faz um movimento de alguns metros e depois disso ele ainda sobe um pouco. Então tenta imaginar esse movimento acontecendo na soja, onde eu tenho a soja já em função e ela está fechada. Então quando eu estou passando com o equipamento, ele vai mexer, ele mexe a cultura devido ao vento que executa. Essa aplicação ela chega até o bacheiro e ainda assim ela faz esse movimento para cima. Então, fazendo de baixo para cima, eu consigo pegar muitas vezes a parte inferior, a parte de baixo da folha. Então, eu consigo ter contato. Isso traz muita qualidade. Eu vou falar de um fator para vocês aqui, falar de um fator que complementa a aplicação e eu vou explicar em fatos para vocês por que é que a aplicação agrícola com drone, a aplicação aérea com drone, é a melhor do mercado brasileiro hoje. Contra a regra é rápido aqui, hein? A do drone demora mais ou menos o mesmo tempo, tá? É plug and play. Tirou, botou. Vamos lá. Por que é que a aplicação agrícola com drone hoje, no mercado brasileiro, ela executa uma aplicação com maestria e com perfeição? Eu falo disso, falo da palavra perfeição, porque a gente consegue ter duas aplicações em uma só. Quando eu venho fazendo a aplicação com drone, me deslocando, aplicando, por exemplo, entre 20 e 25 km por hora, que é a máxima que o equipamento pode chegar, até 25 por hora. Ele vem fazendo essa aplicação e nesse movimento que ele está fazendo, ele está exercendo uma força, um vento, ele está movimentando a cultura e nesse período, 18% da aplicação está acontecendo e descendo efetivamente com aquele vento. O restante da aplicação, então 18% eu vou atingir o bacheiro, o terço inferior, naquele movimento ele vai chegar lá embaixo. E o restante vem como véu de noiva, que é aquele véu da aplicação
aplicação agrícola aérea, aplicação com avião, que a gente já conhece, e esse restante vem complementando. Então, eu tenho um movimento que executa chegando no terço inferior, tenho o restante da planta se movimentando com a aplicação superior já chegando, e o restante complementando o terço superior. Então, eu tenho duas ações que se encontram. Eu tenho uma compactação de aplicação. Baseado nisso, eu consigo ter uma qualidade de aplicação superior. Ou seja, com baixo volume, eu consigo ser assertivo. E nesse movimento do vórtex, eu consigo fazer com que a aplicação tenha mais qualidade. Eu vou conseguir chegar com o meu produto concentrado em uma área de cobertura maior, usando o drone de pulverização. Órgãos regulamentares. Eu vou começar falando da Anatel, porque é muita curiosidade que existe em relação aos equipamentos, e aí eu vou falar sobre isso. Não vou me ater muito nesse tempo, mas eu vou explicar para vocês o que cada um desses órgãos faz e qual é a competência de cada um dentro desse segmento. Sendo que nós, como fabricantes, também atuamos diretamente nesse segmento, diretamente nesse mercado, entendendo o que é que cada órgão quer e o que é que cada órgão fiscaliza no Brasil, para que os pilotos habilitados estejam aptos, treinados e dentro da regulamentação brasileira. Então, o que acontece? Os órgãos regulamentadores, a Anatel é quem fiscaliza o que os equipamentos têm tecnologicamente falando e se eles aptos estão a executar aplicações dentro do mercado brasileiro. Antes de eu vender um equipamento, eu, Matias, fabriquei esse passador de slide e antes de comercializar ele, eu preciso apresentá-lo à Anatel para que ela possa me dizer se ele está apto ou não a ser comercializado no Brasil. Vai causar interferência em alguma outra rede? Vai causar interferência em outros periféricos, outros dispositivos que já existem no Brasil em operação? Não, não vai causar. Então, Matias, está ok, teu projeto está aprovado, a partir de agora você pode comercializar esse produto no Brasil. Outro fator que envolve é o Ministério da Agricultura, que é de extrema importância. Quando a gente fala em tecnologia de aplicação, a gente fala em tamanho de gota e a gente fala essencialmente e principalmente em segurança, manuseio de químicos. Aonde que entra essa fiscalização e como que isso acontece? Em 2021, o MAPA lançou uma minuta, uma normativa, integrando e adequando o uso de drones dentro da regulamentação brasileira. Como que isso acontece? Tudo que for envolver químico no agro, quando se trata de drone de pulverização, é o MAPA quem fiscaliza. Então, quando isso acontece, como que isso se executa na prática? Eu adquiri um drone, eu comprei um equipamento, e a partir do momento em que eu comprei um equipamento, eu preciso ter um piloto e alguém apto e capacitado a manusear o produto químico, sendo que existe um curso de formação para isso, que se chama CAAR. Tá? Esse CAAR é o que capacita essa pessoa para fazer o uso e manuseio de químico dentro da regulamentação brasileira quando se trata de drone. Dentro do CAAR, ele vai aprender a usar o químico, a manusear, o uso de EPI, NR31, todos os fatores e tudo aquilo que ele precisa saber no uso de químico. Matias, eu ingeri um produto X à base de enxofre. O que eu faço agora? Eu vou para o hospital? Eu vou para onde é que eu vou? O que eu faço? Eu induzo vômito? Não induzo? Como é que eu vou fazer agora? Eu vou morrer? Não vou morrer? Toda essa instrução acontece dentro do CAAR. Então, todo esse procedimento parece até engraçado, a gente ter que falar e ensinar as pessoas o que fazer quando usam um químico. Mas todos os químicos têm bula, todos eles têm um 0800 para ligar, que é onde você liga e eles te dão a instrução do que fazer quando você ingeriu ou o que você fez com aquele químico. Então, tudo isso é dentro do curso de formação, é algo que o Ministério da Agricultura exige no uso do equipamento, no uso do drone de pulverização, não importa a marca, pode ser DJI, pode ser qualquer outra marca, mas é exigido a formação do manuseador da cauda nesse conceito, no CAAR. Matias, eu comprei um drone e é só eu
Não tem o cara da cauda e um outro, eu piloto e eu faço a cauda. Ok, então você tem que ter as duas formações, a de piloto e a do CAR. É você que vai mexer no químico? Sim, então você tem que ter o CAR. Certo? É básico para que isso se entenda. Quando se fala da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a gente vem com um processo de homologação do classe 2, e aí nós vamos falar das classes, tá? Quando se fala da ANAC, é o órgão que regulamenta todo o espaço aéreo. Então, quando a gente vai lá falar, vou andar de carro aqui, vou sair aqui, vou para a BR, e aí eu posso ser multado, se eu não tiver a carteira de habilitação. Eu posso tomar uma multa porque eu estou dirigindo num espaço público e vou tomar uma multa, né? Se eu levantar um drone e fizer um voo, o espaço aéreo é de quem? Eu comprei um pedaço de terra, mas o que está acima da terra é meu também? O espaço aéreo tem uma regulamentação. Essa regulamentação é feita por estes dois órgãos aqui, ANAC e DCE. Tá? A ANAC é quem fiscaliza a questão do uso do equipamento baseado em classes. Quais são as classes? Existe classe 1, classe 2, classe 3. Quando se fala de classe 3, é até 25 quilos peso de decolagem. Ou seja, o PMD, né? Saindo do chão. Eu tenho até 25 quilos que vão sair do chão. Carregou o drone, botou bateria. Quantos quilos deu aí? 37. Então, esse drone é classe 2. Ah, botei a bateria, botei cauda, deu 23,5 kg. Esse carinha aí é um classe 3. Então, classe 2 é entre 25 até 150 quilos. E o classe 1 é de 150 para cima. Tá? Que é a questão de aviação que a gente já conhece. Então, essas três classes subdivididas, o classe 3, até então na legislação brasileira, nós não tínhamos uma organização ou algo que fosse cobrado do piloto para que ele operasse. Ele era considerado, entre aspas, como recreativo. Né? Então, esse classe 3 não exigia uma formação, uma habilitação. No mercado brasileiro se difundiu e se falou muitas coisas sobre os modelos de drone. O T10 e o T30, o T10, quando já se fala em 10 litros, né? E se eu colocar o tanque de 10 litros nele, com bateria apropriada, ou seja, a bateria original dele, ele vai ultrapassar os 25 quilos. Então, o T10, sim, é classe 2. Existiu uma conversa, correndo como boatos no Brasil todo, em que o T10, sim, ele era um classe 3. Ele pode ser um classe 3. Se ao invés de ter o tanque de 10 litros, eu substituo, porque no modelo 10 ele é plug and play, né? Eu posso tirar e colocar, e eu colocar um tanque de 8 litros nele. Aí sim, ele passa a ser um classe 3, porque ele não ultrapassa os 25 quilos peso de decolagem. Então, com um tanque de 8 litros, eu posso sim homologar ele dentro da ANAC, baseando ele como um classe 3, liberando toda a documentação de cisante e todos os outros processos. Como bem se sabe, recentemente nós estivemos no evento na Drone Show, em São Paulo, onde foi lançado o novo sistema da ANAC. Esse novo sistema da ANAC passa a ter um cadastro, e dentro desse cadastro é onde eu vou fazer a emissão da documentação do meu equipamento. Então vamos pensar assim, eu tenho um carro, eu tenho que emitir o documento vigente do meu carro para mim poder circular com ele. Ele está legalizado no Brasil. A ANAC, tecnicamente, vai ter esse sistema, ele está simplificado para ficar mais fácil para o aquisitor, mas é uma responsabilidade nossa, dentro desse sistema, vincular o número de série da aeronave a esse comprador, a esse proprietário. Esse proprietário, tendo esse número de série vinculado, ele pode mesmo de casa, da internet, lá acessar a plataforma, assim como se tem já no site do Detran, onde você acessa lá e consulta o documento do seu veículo. No sistema da ANAC também poderá ser feito isso, onde eu acesso lá com os meus dados e conta. Quando eu tenho um equipamento no meu nome, eu posso acessar lá e fazer a emissão do CAER. O CAER é a documentação que habilita esse equipamento como classe 2 a fazer voos dentro do Brasil, desde que esse piloto tenha a formação da DJI Academy, que é a Escola de Formação de Pilotos no Brasil. E aí, nessa ideia,
como nós tivemos toda uma segregação e uma evolução nesse mercado, nós fundamos em janeiro desse ano, essa escola. A Escola de Formação de Pilotos aqui no Brasil, juntando todas essas formações e capacitações. Para ficar bem claro a vocês, para vocês entenderem, nós falamos que no mapa precisa-se ter o CAAR. E aqui na ANAC precisa-se ter a Academy, porque já está no projeto de homologação do T30 como classe 2, que tem de se fazer um curso de formação de piloto, via DJI Academy. Então, nesse projeto já é crucial e é necessário que o piloto tenha essa formação. Então, a DJI Academy, o escopo dela geral, o que é que nós fizemos na fundação? Nós entendemos que o mercado brasileiro precisava disso, nós entendemos que é crucial a formação do piloto, e baseado nisso nós juntamos tudo. Quando eu preciso do CAAR, aqui para o mapa, ele está dentro da DJI Academy. Quando nós colocamos aqui da ANAC a formação de piloto da DJI Academy, ela está dentro da formação também. Então significa o quê? Quando nós como fabricantes, representando a DJI no Brasil, quando se fala da questão ADS, o que é que a gente tem como DJI Academy Brasil? A formação do piloto do início ao final completa. E aí, o que é que acontece? Matias, eu comprei um drone, então eu tenho que ir lá e me matricular na Academy, vincular tudo. A ADS, ela tem toda a vinculação com a DJI Academy. Então, quando você compra o equipamento, você tem no pacote da compra inclusa a formação do piloto. Nós, como instituição, se trata da DJI Academy, que já é uma instituição de ensino brasileira. Como instituição, entendemos o mercado, nós entendemos que é crucial que se tenha a formação do piloto e que o piloto entenda como se usa o drone de pulverização, por dois fatores principais. Um deles é não queimar a tecnologia. Se eu não entender como um drone de pulverização funciona, qual a primeira coisa que eu vou fazer em relação ao drone? Eu vou falar mal dele. Eu vou dizer que não funciona, que não serve, que não presta. E o segundo deles é que hoje, o que mais prende e o que mais segura o mercado brasileiro quando se fala de drone, é que existem muitos produtores que querem comprar a aeronave, mas não têm mão de obra necessária para executar a pulverização. Eu quero comprar um drone, mas eu não tenho um piloto para fazer isso para mim. Então, baseado nisso, a instituição, a escola, a DJI Academy, é usada para formar pilotos como essência. Formar o bom piloto para que esse mercado de drones tenha força e que ele consiga, de fato, causar algo que a gente vem trabalhando muito para que aconteça, uma nova revolução no agronegócio brasileiro e que o drone seja a ponta de lança dessa nova força, que ele consiga entrar no mercado brasileiro nesse sentido. Certo? Pergunta? Para o classe 3, você tem que, digamos assim, o que é que o órgão regulamentador está pedindo? O que ele solicita? O que ele exige, tecnicamente falando? Que você tenha um curso de capacitação, um curso livre de capacitação, por exemplo, para o classe 3. O classe 2, como ele apresenta mais risco, ele tem peso, ele tem maior risco, por exemplo, tá? Vou citar um exemplo para vocês. Uma hélice de T30 hoje, rotacionando, que são duas hélices no motor, ela vai exercer 7,2 quilos cada pá de força. Tá? Então significa que realmente um T30 mata alguém. De fato, esse é o risco. E essa é a preocupação de fato que se tem na formação do piloto. Então é crucial que o piloto não entenda só dos parâmetros gerais, mas que ele entenda qual o equipamento que está chegando na mão dele e como que ele faz essa aplicação. É um grande benefício? É. Como que a escola de formação entrou nesse intuito? Como que chegou nesse sentido? Nós vinculamos a escola à ADS, por exemplo. A ADS, que é a empresa que comercializa aeronaves, que faz toda a parte comercial, que faz todo esse sentido. E a Academy, como formadora de pilotos responsável, ela pega esse piloto, ou seja, a ADS hoje não entrega um drone de pulverização sem formar o piloto antes. A gente não vende o drone sem formar o piloto.
Como que acontece o curso? Depois eu vou chegar nesse material do slide, talvez eu consiga ser mais criterioso nesses detalhes que eu vou apresentar, tá? Como a tua pergunta foi sobre o curso, quanto tempo demora, como é que é, nesse slide tem bem detalhado e quais os módulos que tem dentro do curso, talvez aí fique mais prático e mais simples de entender. Entendido aqui a questão dos órgãos regulamentadores, o Brasil hoje tem órgãos que regulamentam todo esse sentido. Quando se fala do DSEA, que regula também o espaço aéreo brasileiro, ele tem toda uma regulamentação que acontece no pós-voo, por exemplo. Eu vou fazer um voo, delimitei essa área aqui onde eu vou executar essa aplicação, eu informo ao DSEA que eu vou estar fazendo o voo utilizando o espaço aéreo brasileiro. É algo que parece muito burocrático, muito difícil, mas é algo simples. É muito simples, quando se tem um grande benefício ao utilizar o drone de pulverização na agricultura. Mesmo a 4 metros de altura, essa pergunta é crucial, porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma aplicação de 3.2 a 3.7 de altura, eu estou fazendo um voo com a aeronave. Eu tenho um equipamento voando, é tecnológico. E a gente sabe que toda santa tecnologia, em algum momento, mesmo sendo DJI, mesmo sendo 83% do market share, muito seguro, evita problemas, mesmo assim, o órgão regulamentador sempre vai solicitar, ele vai pedir informação, porque é crucial para saber onde se executou um voo e quando em algum momento, por algum motivo, que talvez não partindo do piloto, mas de uma força externa, aconteceu um acidente, por exemplo, é bom se ter o registro para que se garanta toda a parte legal durante o voo, para que não se tenha problemas depois. Então, a famosa frase brasileira é muito melhor ficar vermelho agora do que roxo depois, né? Obrigado pela pergunta, tá? E é muito coerente com o assunto e com o momento, inclusive. Eu vou repetir aqui, talvez nem todos tenham ouvido, tá? Ah, perfeito. Obrigado. Falei que o contra-regra aqui é rápido, né? Vocês viram? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu perguntei o seguinte, foi comentado de manhã que para se ter uma empresa que presta serviço com drones, né, era necessário ter um responsável técnico com a formação, com registro no CREA e tudo mais. Mas para fazer o curso, enfim, executar os voos que não sejam uma empresa prestadora de serviço, também é necessário ter a formação já completa como engenheiro agrônomo? Muito boa a sua pergunta. E eu vou explicar o porquê disso, tá? Eu vou dar a razão. Talvez explicando o motivo fica mais fácil de se entender o final do processo, né? Vou fazer uma engenharia reversa da sua pergunta. Quando se tem esse momento de se ter um engenheiro agrônomo, um responsável técnico assinando pelo processo, é o que o mapa considerou e dividiu em 2 fatores, né? Dividiu em segmentos. Quando lançou a minuta normativa, você tem que fazer acesso ao site lá do CIP-Agro, fazer o cadastro lá, registrar a sua aeronave, cadastrar o responsável técnico, e isso acontece perante um CNPJ. Mas por que isso? Porque, por exemplo, eu, Matias Lazarotto, sou produtor. Então, eu comprei um drone e eu vou executar na minha área. Se eu estiver executando na minha área, eu tenho que ter, sim, um responsável técnico, que eu tenho que estar fazendo a aplicação ali, mas em um determinado momento eu já fiz a minha área, sobrou um tempinho. Eu tenho um tempo sobrando, estou com o drone aqui, fiz investimento, eu vou lá na área do vizinho e vou prestar um serviço para ele. Vou cobrar por hectare aplicado e vou prestar um serviço. O que o mapa solicitou é que, nesse momento, você não seja somente um produtor. Você precisa abrir um CNPJ, registrar isso lá dentro da plataforma e informar que você está prestando serviço numa área vizinha. Porque se você tiver problema, digamos que por um fator e por um motivo aleatório, esse produtor foi prestar um serviço numa área vizinha e por um erro próprio, ele foi lá e causou um problema e matou uma cultura que era vizinha do vizinho, lá do outro lado, né? E causando esse problema todo, eu tenho que ter registrado e eu tenho que ter informado esse momento e o que é que eu apliquei.
Eu tenho que ter o receituário agronômico com o meu responsável técnico, certo? Então, por isso que o Ministério requisitou processos que tenha que se ter o responsável que fez a assinatura, porque é uma divisão de fatores, né? E uma divisão de fatores, por exemplo, eu abri um CNPJ, eu tenho um responsável técnico. E lembrando que outro responsável também será aquele que comercializou o produto a você. O cara que assinou lá na venda do químico para você pra poder fazer a aplicação, e do receituário, né? E também aquele que foi vinculado, aquele que está como responsável técnico dentro da sua empresa. Então, é uma divisão de segmentos. Vai dividir, vamos falar grosso modo, vai dividir a culpa, se der algum problema. Né? Mas é importante que se tenha o fator, todo mundo responderá junto, né? O piloto que estava aplicando, o responsável e quem receitou, certo? Consegui responder essa pergunta? Se for só para aplicação própria, na área do próprio produtor, ainda é preciso ter o responsável técnico? Ainda assim é preciso ter o responsável técnico. Exato. Essa solicitação aqui, muitas vezes quem comercializou o produto assina como responsável, né? E aí viabiliza a questão do uso do equipamento. Não é um empecilho hoje no mercado, mas eu acho crucial como regulamentação que tudo aconteça dentro dos parâmetros legais, conformes, vamos dizer assim, né? Porque eu acho crucial e essencial, porque muitas vezes nós temos casos que já aconteceram e a regulamentação passou a ser mais efetiva e incisiva nesse momento, justamente agora a partir do segundo semestre, já em contato com o Ministério da Agricultura, isso vai passar a ser muito mais efetivo na fiscalização, e eu acho crucial, porque acaba com muito amadorismo quando se fala no uso do drone de pulverização. Não só usar o drone por usar, mas realmente ser efetivo naquilo que ele faz. Fazer com que a pulverização aconteça efetivamente, né? Ser mais assertivo e correr menos riscos a áreas vizinhas e outras coisas. Dentro da regulamentação, eu vou dizer para vocês, parece um bicho de 7 cabeças, mas o curso de formação de pilotos ele dura uma semana, né? Online, EAD, e 2 dias de prática em uma unidade fazendo os voos e fazendo uso do equipamento. E... Foi. Agora sim. Sua pergunta é pesada, hein, cara? Não. Chegou a parar de funcionar o microfone aqui. Não, eu ia perguntar no final, mas aproveitando, estava no assunto, eu também, acho que aproveitando a pergunta da colega, a questão da responsabilidade, né, na aplicação, receituário, e eu fiquei só com uma dúvida, porque hoje está sendo recorrente, né, produtores comprando drones para utilizar próprio, não como prestador de serviço. Então, tem as empresas prestadoras de serviço e tem produtores na sua área. Eu fiquei com a dúvida, assim, porque só tem 2 responsabilidades, né? A empresa tem um engenheiro agrônomo, que tem um receituário, e ele é responsável pelo receituário daquela aplicação, receituário agronômico. Eu tenho receituário, que eu tenho uma receita indicando as responsabilidades, as distâncias que tem que seguir, tudo está no receituário agronômico. Eu mando receita, propriedade tal, ok, sou responsável pelo receituário. E o produtor faz uma aplicação. Então, a aplicação, ele é responsabilidade. Se ele cometer uma deriva e prejudicar um terceiro, vamos ter problemas. Então, esse produtor ele tem que ter também um responsável pela aplicação à parte, ou o Ministério aceita o receituário agronômico como aplicação, como responsável? Ele tem de ter um responsável vinculado. Então, é isso. Ele tem que ter um terceiro. Assim, o receituário agronômico não é uma responsabilidade da aplicação. Eu tenho o receituário agronômico e o produtor tem que ter um receituário. Só para ficar claro, tá? Ambos responderão. Não, perfeito. Ambos, num caso de um dano a terceiro, vai ter um Ministério Público, vai ter uma ação. Sim. E quem recomendou também vai responder. Mas se Perfeito. A recomendação está dentro da legalidade, da propriedade, tudo correto, ele vai estar amparado. E aí o problema está na aplicação.
Por isso que eu pergunto, então, o produtor que aplicar, ele tem que ter um responsável pela aplicação. Sim. Tem que ter um RT de aplicação e reportar ao Ministério mensalmente quem é o RT. É a parte. É sim, algo sim. à parte. O receituário agronômico não substitui isso, né? Sim. Só para a gente sanar bem essa dúvida e para que fique claro, para vocês entenderem o processo de instrução. Talvez na explicação aqui na minha engenharia reversa ficou dúvida, tá? Para ficar bem claro para vocês. Quando a gente dá a formação de piloto, a gente pega toda a base, tem por exemplo, toda a parte de legislação, o que acontece, o que pode acontecer, se eu tive deriva numa área vizinha, se eu não tive, porque a legislação ela tem algumas alterações e alguns gatilhos e mudanças quando se fala de drone. Sim. Então tem muitas coisas que é importante, inclusive para quem dá a receita lá na empresa. Mas a legislação ela bota equivalência à aplicação aérea, né? Então eu tenho que seguir o mesmo receituário aéreo. Mesmo que eu tenha um drone com as distâncias menores lá, eu tenho que seguir na receita com distâncias de 250 metros, todo o processo. Exatamente. Exatamente. Para a receita vai se seguir a mesma coisa. Mas é crucial que se entenda as diferenças, porque, por exemplo, por que é que o Ministério da Agricultura lançou uma normativa? Porque o drone não é como um avião. São coisas diferentes, né? São segmentos diferentes. Então, dentro desse escopo, só para deixar claro, talvez se eu der mais detalhes, a gente vai falar 1 hora aí só de legislação e do que precisar falar. Para se entender, toda a parte instrucional, desde o início até o final, por exemplo, abrir um CNPJ, o que eu preciso ter? Na formação do piloto, a gente já instrui tudo que tem que ter. Inclusive mostra a cartilha, como é que faz o preenchimento do receituário, como é que faz o preenchimento do pós-aplicação, como é que emite isso, como faz. E depois que fez todo esse processo, quando se finalizou isso, como que eu consulto na plataforma área aplicada, porque a gente tem lá na plataforma da DJI um aplicativo, por exemplo, que é o DJI Smart Farm, que já se utiliza com drone de pulverização vinculada na conta. Eu consigo acompanhar toda a área aplicada, a litragem que foi em cada voo, como foi, como não foi, inclusive para informar voos posteriores e para apresentar onde foi executada cada aplicação. Então, nesse sentido, o Ministério da Agricultura meio que blindou isso, dividindo em partes. Só para ficar claro, por que se dividiu a parte do produtor rural do cara do CNPJ? Porque o cara do CNPJ, ele vai prestar serviço aqui, lá, colar, lá no outro, então é crucial isso, né? E o produtor rural, ele vai restritamente fazer só na área dele. Vai fazer só na área dele. Então, esse cara, que é o agrônomo que receita o produto dele, pode estar como responsável técnico para ele, tá? Então, se esse cara vai sair picando, vou aplicar aqui, vou aplicar lá, vou aplicar no outro, eu preciso ter um responsável técnico dentro da minha empresa, um agrônomo que assine para mim, registrado lá dentro, para todas as aplicações que eu estou executando. Porque tem que se ter um responsável. Eu não posso... hoje eu fui nessa cidade aplicar, então eu tinha aquele cara lá que me receitou o produto registrado. A semana que vem eu vou andar 200 km e vou aplicar lá em outro lugar. Quem que é o cara que vai receitar? Não, eu tenho que ter alguém dentro da minha empresa. Tem que estar organizado. Então já foi feita toda uma pesquisa antes de se mudar a normativa. Foi feita toda uma consulta baseada em vários fatores para conseguir chegar a isso. E é aí que se tem, acredito, muito mais segurança, tanto para empresas, quanto para prestadores de serviço, quanto para o produtor rural. Que muitas vezes não entende, por que é que tem que ter tudo isso para usar o drone, até boa que chegou, que vai ajudar, mas eu acho que a parte legal e fiscal é muito importante para se ter. Perguntas, vamos lá. Pessoal, se eu estourar o tempo aí... Matias, Zé Maria Confeia. Eu só queria contextualizar um pouco essa questão toda aí, porque eu acho que é importante fazer um link com a questão da rastreabilidade da responsabilidade técnica. Existe por parte até do governo uma tendência de desburocratização, de flexibilização, até de tentar minimizar um pouco essa questão da anotação da responsabilidade técnica, de ter ou não ter alguma coisa nesse sentido. Eu acho, e aí é uma questão do sentido do empoderamento da engenharia nesse processo, de ter realmente o responsável técnico, de ter uma anotação de responsabilidade técnica que, na verdade, valide todo um processo que, para muita gente, a anotação de responsabilidade técnica nada mais é que um contrato entre a relação tua aí com o teu produtor ou teu fornecedor, e mais que isso, é a possibilidade de você ter essa situação da rastreabilidade de fato. Eu comparo muito, e é uma questão lá em Brasília que a gente discute muito assim, é a mesma coisa que se eu não precisasse ter uma receita médica do médico para ir na farmácia e pegar o remédio e pronto, no balcão. Pô, cara, então para que precisaria uma receita? Não. A receita, o receituário e a receita está ela vinculada a uma questão de anotação de responsabilidade técnica exatamente com a finalidade de estar ali estabelecido todas as regras,
todas as condições do receituário agronômico, no caso aí, mas, no fundo, de todo um processo que valide a responsabilidade técnica e a rastreabilidade de até onde você, como profissional, você tem nesse processo. Então, eu acho importante, sim, eu acho que é uma questão cultural nossa que a gente tem que ter como engenheiro, a gente, em todo o trabalho, em todo o serviço, não importa que seja uma pequena área ou uma grande área, que a gente tenha essa relação de preocupação, no sentido até de defender a categoria a engenharia como processo que a gente tem. Hoje, na verdade, somos 1 milhão e pouco mil profissionais vinculados ao sistema, e, na verdade, o sistema, na verdade, o CREA e o CONFEA, na verdade, eles são muito, no sentido até atacados, porque, na verdade, existe uma sensação de que existe um protecionismo nesse processo da engenharia que, no fundo, que pretende, na verdade, fazer uma reserva de mercado, e não é isso. Ao contrário, na verdade, a gente tem, e muitas vezes o pessoal enxerga o CREA ou o CONFEA como fiscalizadores do sistema, dos profissionais, também não é. Que a função principal do nosso sistema é defender a sociedade. Então, por que nós fazemos, então, essa questão no sentido de fazer a rastreabilidade do processo? Para que a gente possa entender aonde a gente está protegendo, na verdade, um consumidor final, que seria associado nesse processo. E das más práticas, ou daqueles, na verdade, os profissionais que, na verdade, não teriam atribuições sequer para realizar isso. A gente hoje concorre muito com esse processo, no sentido de ter muita gente se habilitando a fazer esse tipo de atividade, sem ter atribuição nenhuma para fazer isso. Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que ter isso como uma provocação no sentido da gente. Toda a atividade nossa, importa que seja a quantificação ou a qualidade, a gente tem que ter realmente uma anotação técnica ou um responsável técnico por trás desse processo que a gente faça. Então, essa é uma colocação nesse sentido aí, só para te dar um pouquinho, um link com aquilo que, na verdade, ela estava falando agora há pouco, de quando e por que se precisa alguma coisa nesse sentido aí. Perfeito. Muito obrigado pela contribuição, agradecer o CONFEA pela presença também, né? A gente fica muito feliz, eu particularmente fico muito feliz porque nós lutamos muito, quando se fala de drone, de pulverização, nós lutamos muito com tecnologia e com muitas frentes para chegar onde a gente está hoje, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui, foram a duras penas, a gente batalhou muito e eu acho, para mim é fantástico, quando a gente tem órgãos regulamentadores participando, o próprio CONFEA aqui participando também, como tu falaste, e é muito importante, a gente acha crucial, tanto a ADS quanto o DJI, agora falando como fabricante também, a gente acha crucial a participação dos órgãos regulamentadores, não só por uma questão de segurança, mas por uma questão de rastreabilidade. É muito importante isso, e que talvez o Brasil consiga. Nós temos, por exemplo, vou citar um exemplo prático, tá? Nós tivemos lá no Sul agora, lá no Rio Grande do Sul, a Coppermill, uma primeira empresa brasileira que está conseguindo exportar leite em pó para a China, porque é um mercado muito criterioso, muito sucinto na análise, e devido a todos os parâmetros e enquadramentos serem feitos e efetuados da maneira correta, hoje consegue-se fazer isso. E é algo que a gente quer que aconteça no Brasil e que os engenheiros agrônomos presentes aqui sejam exaltados. Eu tenho uma grande admiração pela classe, não só pelo que fazem, mas por aquilo que também conseguem entregar e contribuir com a agricultura brasileira. Obrigado, viu? Conhecimento e tecnologia. Eu não vou me ater muito aqui e não vou basear, mas é para vocês entenderem qual é a responsabilidade do conhecimento humano no uso do drone e qual é a responsabilidade da máquina. Quanto drone e quanto máquina. Na minha concepção hoje, a regrinha está 80-20, tá? Hoje, ela seria 80% da máquina e 20% humana. Por que isso? Porque 80% o drone vai executar sozinho, mas 20% é saber calcular payload, saber quando que o drone vai ir, quando que ele vai voltar, quando que eu vou repor bateria, qual é o produto que eu estou usando, se eu estou usando o bico certo, a ponta, né, de pulverização, se eu estou fazendo a gota certa, a pressão certa, a altura de aplicação certa. E aí entra um grande fator que os agrônomos aqui presentes não vão me deixar mentir. Fator climático. Quando se faz a aplicação aeroagrícola, desde o avião até qualquer fator e parâmetro, a gente tem que considerar fator climático. Qual que é o vento? Que está o meu vento? Está de 0 a 3 km. Bom, então toma cuidado para aplicar, porque você pode ter uma inversão térmica. O meu vento está de 3 a 10 km por hora. Beleza, está apto, pode aplicar. Só toma cuidado com o vento de través. É você fazer uma aplicação em que você não pegue o vento de frente, nem de cauda. Porque se você pegar de frente, a gota sobe.
E se você pegar de cauda, quando o vento deslocar, ele leva a sua aplicação lateralmente e você fica com uma falha na aplicação. Todos esses fatores, cálculos, tudo isso é feito dentro do curso. E é por isso que é importante eu saber o que eu vou fazer. E é por isso que é importante o CAR e a formação do piloto. Porque eu tenho uma baita ferramenta na mão, mas para mim utilizar ela da maneira correta, eu tenho que entender como é que ela funciona. E quais os parâmetros que eu preciso analisar dentro do campo para mim conseguir executar a aplicação com o drone. Lembrem, 80 máquina, 20 humano, certo? Por que esses 80-20 e não o contrário disso, Matias? Você falou que é 80% máquina e 20% humano. Mas será que o piloto não tem mais responsabilidade? Não é mais crucial que ele participe? Não vai ter outros fatores que ele vai ter que atuar dentro da pulverização? É lógico que sim. Mas esses 20%, eles são efetuados perante o tempo da execução. Por exemplo, para mim fazer uma aplicação de 3 hectares, 3 hectares, eu vou fazer isso com um T30 em aproximadamente 9 minutos. Então, nesses 9 minutos de aplicação que eu estou fazendo, a aplicação nesses 9 minutos, eu como piloto vou interferir em aproximadamente 20% desse tempo. O resto o drone está fazendo sozinho. Que é quando definir os parâmetros de voo, calcular tudo ali, setar no controle, passar as informações, dar o ok. Quando eu dei o ok, o drone levanta e executa a aplicação. Então, 20% desse tempo é meu como piloto. Minha responsabilidade. E 80% do drone. Ele está executando a aplicação, está indo, está voltando. Quando ele estava voltando, ele identificou uma árvore como obstáculo, ou qualquer outro fator de campo, né? E ele identificou e parou. O que acontece? Piloto entrando em ação, faz parte dos 20%. Ativar o modo manual, fazer o desvio do obstáculo, ou então, quando ele encontrar o obstáculo, ele te notifica na tela, você escolhe a opção de desvio que você quer, ele te dá mais de uma opção de como desviar, inclusive, e aí você dá o ok ali, ele faz o desvio. Então, piloto entrou em ação. É os meus 20%. É aí que eu entro como piloto. É a minha importância, certo? Que isso fique claro para vocês. Qual que é a importância do curso? Aqui é que entram os fatores e é aí que eu respondo mais detalhadamente a pergunta sobre o curso e a importância de cada módulo. Nós temos aqui as aulas online com todas as informações. Hoje acontece através de plataformas online, mas as aulas são ao vivo. Nenhuma delas é gravada. Não tem como eu dar aula de uma tecnologia nova, de algo novo no mercado brasileiro e instruir alguém de como usar um drone de pulverização gravado. Funciona assim, assim, assim. Por exemplo, não tem como eu dar essa palestra aqui gravada. Porque aí como é que eu vou responder a sua dúvida, a dúvida dela, a dúvida dele? Como que eu vou responder? Surgiu uma dúvida sobre legislação. Matias, eu quero aprender a fazer um treinamento de aplicação, usar o DJI Terra, mas eu não sei fazer reconstrução em 3D quando tem uma árvore mais alta e uma mais baixa. Como é que eu faço? Como é que eu vou responder essa dúvida? Se eu só passar uma instrução básica. Não tem como. Hoje é inviável. Se não for ao vivo, não tem como. Eu posso aprender? Posso. Mas a chance de eu ir para o campo e de eu bater o drone por errar em alguma coisa que eu aprendi só basicamente é 95%. Então, eu tenho que ter interação, eu tenho que tirar dúvida, eu tenho que responder e por isso que elas são ao vivo, tá? As aulas são online, porém ao vivo. E depois com 2 dias de prática, executando voos com as aeronaves, desviando obstáculos, fazendo voos manuais e todos os outros fatores que são cruciais no uso do drone. Então, a parte do CAR, que envolve legislação, boas práticas, o EPI, a tecnologia de aplicação e o planejamento operacional, que é importante para quando se vai usar o drone na pulverização, entender os passos do que vai fazer, planejar a área. Vou fazer uma aplicação a 50 km de distância daqui. Bom, eu vou fazer 25 hectares. Quanta água eu tenho que levar para aplicar com um drone? Eu tenho que ter um planejamento operacional. Eu tenho que levar a quantidade de água, porque pode ser que lá naquele local eu não tenha a água adequada para fazer a aplicação, então eu já posso levar junto comigo a água, posso ter um tanque, organizo o meu espaço de transporte. O drone é grande, não vai caber em XYZ lugares. Hoje a gente tem produtores que têm um T30
um gerador, baterias, o tanque d'água e usa uma caminhonete. Então não tem nada criterioso que diga que eu não posso usar no espaço que eu tenho delimitado. Isso é prático, é tangível, é só medir. Para isso existe uma coisinha chamada, eu quase considero como mágica no Brasil, que se chama trena. É só abrir ela, medir, vai caber. Em cima. É simples. A tecnologia está aí para ser usada. Não para ser um empecilho, algo difícil que não vai dar e eu tenho receio. Vou citar um exemplo prático. Eu tenho o meu pai que é produtor, que já tem mais idade, ele gosta muito do que ele faz, e eu tenho plena certeza que se eu quisesse que mesmo aposentado ele saísse e deixasse de fazer o que faz, ele adoeceria. Então eu gosto de que ele faça o que ele gosta. Então se ele está bem, eu também estou. Esse é o processo. Mas quando a gente tem um produtor rural com 65 anos de idade, fazendo um curso de formação de pilotos, recebendo um equipamento na terça-feira, e na quinta e sexta-feira ele fazer 280 hectares com um T30, isso é uma quebra de paradigma. Que é algo que se tem no mercado brasileiro que é natural. Não, eu tenho mais idade, eu não vou, talvez não vou, porque como é que eu vou conseguir operar? Tem um monte de botão, é mais difícil, é mais complicado, eu não vou, tem a tela ali para mexer, eu tenho o dedo meio grosso, eu não vou conseguir encostar na tela. É um paradigma. Só isso. Pega o produtor rural de 5 anos atrás e pega o produtor rural de hoje. Hoje o produtor rural tem o WhatsApp. Manda mensagem, faz chamada de vídeo, conversa. Quebrou o paradigma. Desmistificou algo que era tão difícil antes e que agora já é tão simples. E por que é que o drone é tão difícil? Não é. 20% vai ser o papel do piloto, 80% vai ser o papel do drone. Basta o piloto saber que tem que aprender os 20%. Certo? Treinamento de voo, instruções básicas, o planejamento do voo, avaliação das rotas, preparação do equipamento e execução de mapeamentos. O que eu faço nesse sentido? É eu ter mapas de tamanhos diferentes, espaços diferentes onde eu preparo cada segmento e eu saber como ele vai executar essa aplicação em cada um deles. Sendo que eu consigo definir a altura de voo, litragem por hectare e direção do voo. Eu consigo definir se eu quero que ele voe nessa angulatura, nessa. Eu vou definir antes de executar a aplicação, se eu quero que ele aplique lateral, horizontal, em qualquer sentido em angulatura. Respeitando que, seguindo a condição climática, eu tenho que ter o vento de través numa abertura de 10 a 45 graus, o meu tiro de aplicação, para não pegar o vento de frente, como eu falei antes. Nem de frente, nem de cauda. Certo? Então, todos esses parâmetros a gente instrui dentro do curso de formação. É uma escola, uma universidade, entre aspas, né, que se tem no Brasil para formar piloto de drone de pulverização. Hoje ela é usada em outros segmentos também. Por exemplo, na formação de profissionais dentro do segmento da atuação no mercado nacional, quando se fala em unidades, abertura, expansão, tudo isso, ela é usada também como escola na formação da manutenção, profissionais que fazem manutenção em todas as unidades, profissionais que fazem entrega técnica e que treinam pilotos em cada uma das unidades, todos eles são formados e capacitados dentro dessa escola, da DJI Academy Brasil. Então ela é uma multifunção, digamos assim, né? A formação e o segmento de pilotos no Brasil é uma delas. Lá na questão de aplicativos, isso aqui envolve um setor e uma função que eu vou falar bem rapidinho, mas é mais para instigar vocês e talvez em um outro momento, num outro evento, em algo nesse sentido, ou até em uma outra feita, a gente volte a falar sobre isso, e talvez até mais evoluído no sentido já escala no Brasil, que é o que se fala na questão de uso dos drones menores, do Phantom Multispectral, por exemplo, Phantom 4 Multispectral, que é o que se usa para acompanhamento de culturas. Acompanhar com doença, com praga, com série de outros fatores, onde a gente faz um voo por cima da área, faz a fotogrametria, reconstrói todo esse software, através do DJI Terra, que é o software de reconstrução, faz uma reconstrução em 2D ou 3D e depois executa a aplicação
sendo que você pode fazer copa a copa, ou seja, eu vou fazer na copa de uma árvore, ele vai parar, vai na próxima, aplica, vai na próxima, aplica, vai lá na outra, aplica. Então a gente fala de um complemento, onde eu tenho um multispectral que pode fazer a fotogrametria, ou um Phantom 4 RTK que também pode fazer isso, e eu faço a reconstrução dessa área, ele vai me trazer de benefício economia de produto, economia de tempo, sendo que eu vou fazer a aplicação e ele vai executar só aonde precisa. E aí a gente vai entrar num segmento de vários outros fatores quando se fala de Fruit Tree e RTK, né? Fruit Tree é o modo frutíferas, que é onde eu vou aplicar só em copas de plantas, né? Copa de citros, por exemplo, só na copa, oliveira, nogueira, várias outras culturas de alto valor que a gente tem no Brasil, que se fala no uso do equipamento ou até mesmo nas áreas totais, onde eu faço um voo segmentado primeiro, encontro as ervas daninhas e eu vou executar a aplicação, por exemplo, de herbicida com taxa variável usando o drone só onde precisa, só onde tem erva daninha. Então, aqui já é um segundo passo, uma segunda evolução tecnológica, sendo que nós já estamos numa primeira, que é usar o drone de pulverização convencionalmente, mas que também já se usa um segundo passo para fazer uma aplicação já complementar, usando um drone pequeno, trazendo novas soluções, onde eu faço o mapa e o drone maior vai e executa. Novembro terá um outro evento sobre drones em Toledo. Então, talvez lá, beleza, talvez lá possamos sim fazer uma segunda parceria e falar especificamente talvez dessa área aqui de multispectral e segmentadas. Beleza? Pergunta. Você pode repetir a pergunta no microfone, por favor? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos o Vant AB, né? E justamente para fazer as imagens e tudo isso que você está falando. Só que nós não temos o software ainda. É possível, dentro desse treinamento, a gente conseguir fazer isso para o IB? Perfeito, boa pergunta. O que é que acontece? O IB, ele traz dentro da reconstrução dele, conhece o equipamento também, tá? O que é que acontece? Traz o software dentro disso com imagens, numa reconstrução que você faz num voo de um asa fixa. Nesse asa fixa você faz um voo com mais autonomia do que um multirotor, ele dura mais tempo num voo, por exemplo. E aí, nessa reconstrução, você tendo imagens, e as imagens trazendo os parâmetros e a reconstrução com tamanho ideal, e já trazendo isso, ou seja, com uma resolução, né? Que lá no curso, quando a gente fala de RTK, a gente fala, talvez eu vou falar de alguns parâmetros que já não envolvam mais o teor da palestra, mas é mais para responder a tua dúvida, ok? Quando se fala de GSD, tá? Quando se fala de Ground Simple Distance, que seria uma distância real que a gente vai ter a quantidade de centímetros por pixel dentro de uma imagem. Então, trazendo essa imagem, a gente consegue colocar ela dentro desse cara aqui, ó, que é esse software, que é o DJI Terra. E nesse software a gente utiliza a imagem de outro equipamento, faz a reconstrução dentro dele e executa um mapa, cria esse mapa e exporta ele para o drone de pulverização e consegue sim executar isso. Então, um dos intuitos do curso é justamente treinar para esses aplicativos. É você entender como eles funcionam e como você pode adequar materiais externos para dentro disso e usar com o drone de pulverização. É uma espécie de instrução de como integrar essas coisas. Correto? Mais perguntas? Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Felipe, eu sou de Guarapuava. Nesse negócio de ortomosaico ali, você frisou o DJI Terra ali, certo? Tem o Agisoft, tem o Pix4D, tem vários outros aplicativos. QGIS. O QGIS. Teria como vincular um outro RTK no drone da DJI? E se a gente fizer ortomosaico, teria como importar esse ortomosaico dos outros softwares para o drone de aplicação? Muito bem. É Felipe? Guarapuava, né? Manda um abraço lá para Guarapuava. Pessoal, gente boa lá. Então, o que acontece, Felipe? Nessa reconstrução, quando se tem o uso, e quando você faz, eu vou primeiro responder a parte do RTK. Usar outro RTK na questão do DJI, né? O DJI tem nosso fabricante, vamos falar agora como DJI, tá? Parte do meu tempo se trabalha voltada para fabricante. Então,
quando se fala na produção e que você desenvolve um modelo de RTK específico, ele tem uma frequência de banda de comunicação. Essa frequência se estabelece em linhas, onde o equipamento também tem uma espécie de inteligência que ele opta por canais adequados para se comunicar, certo? Então, o RTK adequado para se usar nessa banda e frequência vai ser sempre o da fabricante. Eu posso comunicar com outro, linkar com outro. Você pode, em algum momento, comunicar na mesma frequência, porque ele usa 2.4 ou 5.8 na frequência de comunicação. Só que, porém, como estão em bandas diferentes, em muitos momentos você pode perder o sinal. E aí você vai ter uma experiência ruim. Aí pode ser que nesses momentos você vai ver, não, isso aqui está só me incomodando, não vai valer a pena. Você vai, entre aspas, se estressar e não vai conseguir utilizar. Certo? Sendo que dentro, eu vou falar mais uma vez do curso, né? Lá você vai se voltar e falar toda a parte de uso do RTK, seja ele com base fixa ou seja com o dongle RTK que vem com o equipamento. O dongle RTK com algo que a gente difundiu, que a gente consegue ter dentro de uma base de dados que nós construímos aqui no Brasil. A gente fomentou e usou uma... Dentro desse servidor eu consigo comunicar através de um IP fixo, em áreas onde eu tenho 3G ou 4G eu consigo comunicar com essa base de dados e usar ela como simulação de uma base fixa. E a partir daí eu tenho sinal RTK somente com o controle e o dongle conectadinho nele na ponta. É um outro parâmetro, um outro fator. Tá? E a sua segunda pergunta, já voltando, fugindo já da parte do RTK, voltando para software. Ok. Quando se fala nesses vários outros softwares, é como quando se fala das outras linhas de drone, né? Quando a gente falar da linha Enterprise, por exemplo, tem vários outros drones pequenos com câmeras boas, correto? O Mavic 3, que foi lançado recentemente agora, nas plataformas, está disponível para compra já, mas ele é um drone com câmera boa, só que ele não é voltado para a linha de agricultura. Então, se eu utilizar esse drone, ele não tem uma coisa que a gente chama de time sync. Esse time sync é um tempo de sincronização que acontece entre o uso do RTK e o uso da câmera, seja ela a de 20 megapixels que tem no Phantom 4 RTK ou a multispectral que chega aí a 2 milhões de pixels em uma imagem, né? Então, quando eu utilizar isso, seja no Phantom 4 RTK ou no Phantom 4 multispectral, ambos têm o dongle RTK em cima do drone. E esse time sync, ele acontece em tempo real. Então, é uma reconstrução que em microsegundos eu tenho a comunicação desse equipamento, usando o time sync, fazendo a sincronização em tempo real em cada foto tirada. E aí eu tenho parâmetros, além da foto, que no momento da reconstrução me dão a precisão do que eu estou conseguindo imaginar naquele momento. Sendo que eu tenho sobreposição de imagem, uma série de outros fatores que a gente fala lá no curso. Mas aí é crucial se entender que na reconstrução, seja usando QGIS, usando... Inclusive eu participei de consultoria, trabalhei com várias outras empresas em eventos que a gente participou. Eu auxiliei nos processos de mostrar como se podia gerar um mapa no QGIS, por exemplo, e utilizar no drone de pulverização. É possível, mas se tem muito menos precisão e não se tem integração, sendo que em alguns casos eu gerava a malharia, gerava toda a malha de pontos no QGIS, exportava um arquivo, jogava no Terra e do Terra eu reconstruía para conseguir usar no drone de pulverização, certo? Sendo que hoje, tecnicamente falando, quando se compra um drone de pulverização, você já ganha 1 ano de licença do uso do Terra para reconstruções, né? Então, é algo que já é viável. Se você tem o equipamento, tecnicamente você já está usando. E é algo que representa, a partir do segundo ano de uso no Terra, ele vai te representar custo de $300 por ano. Então, não é um custo tão alto, tecnicamente falando. Pode se adquirir nas plataformas online, a licença, pela internet, enfim. Isso não é tecnicamente um problema. Mas eu entendi que a tua dúvida é o uso de outros softwares que consigam reconstruir esses pontos para executar no mapa. Eu posso fazer isso, mas vai me dar mais trabalho. O Terra é muito mais simples e me dá agilidade para fazer, sendo que nos outros eu posso reconstruir sim e alguns eu vou ter talvez menos precisão, principalmente quando se tratar de taxa variável, de ponto a ponto. Por exemplo, se eu for fazer uma aplicação localizada de ponto a ponto, uma coisa é eu errar. Se eu fiz imaginamento com multispectral, usei o Terra e fiz o ponto a ponto para fazer catação de erva daninha, por exemplo, a minha margem de erro é de 1 a 5 centímetros.
Agora, se eu usar um software terceiro, eu vou depender de muitos outros fatores e a minha assertividade passa a ser uma latência de 1 a 27 centímetros. Se eu errar por 27 centímetros, pode ser que em algum momento eu me prejudique pelo eixo do drone, pelo tamanho dele. Porque quando o drone vai fazer a pulverização de ponto a ponto, ele considera o motor. Porque abaixo do motor estão os sprinklers, o bico, a ponta de pulverização. Então ele tem essa inteligência, ele sabe onde está, a distância que está do eixo central, onde está o RTK, e ele sabe como comunicar isso. Então tem que se tomar cuidado. Acredito que eu consiga, com isso, responder essa pergunta. Correto? Obrigado. Dentro dos cursos e de custos, a gente tem uma questão de bateria, uma evolução, tecnicamente falando, que nós tivemos 5 hectares por hora em 2019, custando R$ 32,00, quando se falava do MG1P. Agora nós já falamos de 10 hectares hora em 2020, quando se falava de T16 e T20, R$ 17,00. E aqui nós já estamos falando de T10 e de T30, por exemplo. Um T30 que chega a fazer em média 15 hectares hora, o custo é R$ 9,00 por hectare, quando se fala de bateria do equipamento. Vamos falar assim, considerando como se a bateria fosse o combustível da aeronave, certo? Porque as baterias sim são de lítio, elas sim têm uma vida útil, elas sim também têm uma garantia, sendo que uma bateria de T10 e T30 vai ter garantia de 1000 ciclos, sendo que quando eu fizer o uso, por exemplo, de 1000 ciclos, a conta é básica e simples. Se eu pegar uma bateria de T30, que ela tem uma durabilidade de 1000 ciclos, e fazendo com que cada ciclo eu faça 3 hectares, eu vou fazer 3.000 hectares com cada bateria. Depois de 3.000 hectares, ela vai diminuir sim sua vida útil. Por ser uma bateria de lítio, pode ser que ela não carregue 100%, ou que ela chegue até um percentual de carga e ela drene mais rápido. Então, ela começa a perder a sua vida útil, então a garantia de 1000 ciclos é justamente para isso. E para que se entenda num custo usual do que se tem com o uso do drone, certo? Os tipos de cultura, onde se encaixa, como que se faz e qual o volume. Aqui em cima tem uma reconstrução no terra de um ponto a ponto feito com frutíferas. Aqui é uma cultura convencional e aqui uma área com plantas, onde eu tenho a diferença de altimetria. Ali fica visível para vocês o movimento que o equipamento já sabe que tem que fazer, considerando a altura de árvores, a altura de obstáculos, de qualquer outro fator que ele vai executar quando se tem a pulverização com drone. Talvez naquele outro evento de Toledo a gente consiga falar sobre isso, fazer uma reconstrução em tempo real, mostrar o DJI Terra em tempo real, renderizar isso em 3D para o produtor conseguir ver com outros olhos e como isso vai ajudar a agricultura brasileira. Certo? Aqui já tem um T10 aplicando, aqui tem um T30, aqui um bico, quando se falava lá do T16, né? Aqui temos um T30 aplicando noturno, sim, ele tem luz na frente e atrás, luz de LED. O radar dele é infravermelho, então faz leituras noturnas. E esse equipamento, sim, faz aplicação noturna, sem problema nenhum. A mesma maneira que ele vai corrigir obstáculos e relevo de dia, ele faz de noite, sem problema nenhum. Da mesma maneira. E aqui uma reconstrução de ponto a ponto usando terra com todos os pontinhos em frutíferas, com os pontos, esses pontos roxinhos, é cada parada que o drone faria em cima de cada copa, sendo que eu consigo definir litragem que eu quero aplicar em cada copa de planta. Vou chegar naquela planta que quero aplicar 1 litro, ele vai parar, aplicar 1 litro, sendo parado ou rotacionando em cima da planta para movimentar mais a copa dela e conseguir perfazer a aplicação. O monitoramento de áreas, que é o que num próximo momento ou outro momento mais adequado a gente pode falar, onde a gente vai monitorar de fato as culturas, usar drones pequenos com outro segmento, que são segmentos diferentes, mas também voltados para a agricultura, e acompanhar a cultura, acompanhar doenças de plantas, acompanhar, por exemplo, eu estou com uma mancha de percevejo, fiz um voo agora, identifiquei onde ela está, gerei o mapa, botei no drone de pulverização, ele foi lá e aplicou só onde tinha aquela mancha. Eu consigo controlar algumas coisas emergencialmente e imediatamente dentro da cultura. Isso me beneficia em outros pontos também. A coleta de dados, aqui tem a captação e a reconstrução. Então, a grande diversidade
disso, e a grande sacada desse negócio de captar dados, é que, vejam como é interessante. Quem é produtor rural aqui, levanta a mão, por favor. Ok. Vou pedir para você. Das culturas que você plantou em 2019, quantos dados você tem? Qual era o tipo de infestação, de doença, de daninha, ou do que você tinha na tua cultura que você tem registrado? 2019. Na soja foi percevejo. Ok. Mas quantidade você tem? Ah, não lembro. Qual o percentual que te custou naquele ano? Foram 5 aplicações. Seria interessante para você, como produtor rural, ter um histórico armazenado dentro de um aplicativo na palma da sua mão, que você consiga ver o histórico de ano a ano, de cultura a cultura, o que você teve, o que mais te prejudicou, o que você tem que fazer para se prevenir numa próxima rotação de cultura futura, sendo que naquele ano você teve aquilo e te custou X. Seria interessante ter isso na mão para acompanhar e tomar a decisão antes do que cultivar e o que comprar no pré-mercado antes de entrar na cultura? Seria interessante, não, isso é perfeito esse negócio aí. Essa que é a grande sacada de se utilizar o drone de imageamento, o multispectral. Já aproveitando aqui que eu estou com o microfone, eu falei para meu pai que ia vir aqui, né, ele achou bem legal, e ele começou a dar uma olhada nos drones, assim, essas coisas. E ele falou assim, mas não é só para aplicação? Eu falei, como assim, pai? Ah, tem um drone aqui que ele faz distribuição de semente. Aí eu achei, nossa, legal, né? Daí eu até dei uma olhada, acabei nem achando, também estava na correria. Eu achei bem legal isso aí. E no caso, a marca de vocês tem esse equipamento? E outra pergunta, qual que é o peso do equipamento sem a cauda? Perfeito, muito boa pergunta. Só para esclarecer, eu vou finalizar os 3 passos, tá? Quando falamos de multispectral, essa que talvez é a grande importância do processo. Ter um drone multispectral que consiga fazer o acompanhamento da cultura, me trazer informações e me dar um histórico. E o histórico me ajudar a tomar a decisão do que eu vou comprar, do que eu vou plantar, do que eu vou fazer, e esse histórico está na palma da minha mão. Eu vou decidir o que eu vou plantar. Como que se decide hoje? Eu vou dar uma olhada no preço das culturas hoje, qual que pode crescer mais para me plantar e eu ganhar mais no final, né? Sendo que muitas vezes não é só essa análise que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender o que me custou mais. O que eu posso fazer? Qual dessas culturas aqui, se eu tiver o controle adequado, vai me fazer produzir mais. E aí eu vou ganhar mais, não só pelo preço da commodity, mas por uma série de fatores. Então, a tomada de decisão vai ser auxiliada por isso também. É uma grande importância que se tem nesse movimento, tá? Que hoje não se é muito usado ainda. O produtor talvez de fato não entendeu ainda. Ele está na palavra drone, mas ele ainda não sabe de fato tudo que o drone pode entregar a ele, quais os benefícios que isso ainda vai acarretar no decorrer dos próximos anos. Eu não falo de 10 anos, eu falo dos próximos 2, porque é muito rápido essa evolução, tá? A sua outra pergunta foi em relação a sólidos. É um outro ponto que eu ia tocar também dentro da apresentação, que é quando a gente falar de modelo de drone, a gente fala aí do T10 e do T30, mas os 2 modelos têm a possibilidade e disponibilidade de eu remover o tanque de líquidos e acoplar um tanque de sólidos, sendo que embaixo tem uma tremonha rotativa, e nessa tremonha rotativa ela aceita uma gramatura de 0,5 até 5 milímetros, e quando se fala disso, fala de ureia, fala de semente, fala de tudo que acoplar entre 0,5 e 5 milímetros, o tamanho, a espessura, ele lança. Sendo que o tanque do T30 comporta aí até 36 quilos. Ou seja, se eu quiser colocar uma braquiária no meio do milho, se eu quiser colocar uma ureia definitivamente só onde precisem manchas específicas, eu consigo também. Isso me possibilita através do espalhamento de sólidos. E tem muitos casos, por exemplo, que a gente já tem em silvicultura, né? Nós temos criação de peixe, por exemplo, criatórios, tanques, que ao invés de alimentar manualmente, coloca-se dentro do tanque do drone e ele vai e lança a ração dentro dos tanques e já faz a alimentação dos peixes. O que antes se fazia tecnicamente em meia hora, 45 minutos, hoje se faz em 5 minutos, usando o drone. Então é uma possibilidade também. Abre um grande leque. Eu já dei consultoria no Ceará
em alguns produtores que queriam aplicar biológico, e o biológico tinha um volume pequeno dentro do tanque, mas a gramatura era alta, uma cápsulazinha, né? E aí, pesquisando, analisando o mercado, não se sabia o que utilizar, aí eu dei a ideia para ele de usar sagu. Sagu. Não germina, não afeta, não interfere em nada e dá volume dentro do tanque. Para quando se lançar, você coloca uma quantidade de quilos por hectare, gramas dentro misturado, né, do sagu, mistura bem e espalha. Fazendo esse espalhamento, você complementa o tanque e resolveu-se um problema. Então, o drone também já está entrando nesse segmento de aplicação de biológico. Né? Espalhamento, vespa e outros fatores que daí se acopla a isso também. E o último fator que você falou que o teu pai estava interessado e viu isso, e viu que não era só para pulverização, mas depois disso você falou o peso, o playload. Eu vou falar porque eu falei da dispersão de sólidos, que pode chegar a 36 quilos, correto? Mas quando a gente tem o químico, a gente entra num outro fator, que é importante a gente saber e atentar para isso. Quando eu tenho químico, vamos falar do glifosato, por exemplo. O glifosato tem uma densidade de 1,67. Então, quando eu tiver a densidade do glifosato ultrapassando o limite, ou seja, não é 1 para 1, 1 litro, 1 quilo. Quando eu tiver 1 litro, eu tenho 1,67. 1 litro de glifosato significa 1,67 quilos. Então, quando eu for fazer a diluição disso dentro do tanque do líquido do drone, ele comporta um volume e aceita um peso de até 36 quilos, mesmo sendo um tanque de 30 litros. Certo? Então, a cauda pode exceder um pouco o peso e ele ainda comporta. Mas quando se fala em peso de decolagem vazio, só o drone, quando você fala do T30, ele tem 26 quilos. Eu levo ele sozinho. É bem levezinho, porque ele é todo em fibra de carbono, as hélices também, o quadro também. Então, uma série de fatores que proporcionam a leveza e que você consegue também no transporte. Porque quando ele está aberto, ele dá 3 metros de envergadura. Estou falando do T30, tá? O T10 já é menor. O T30, quando aberto, são 3 metros de envergadura e ele se fecha. Ele reduz 70% o tamanho para transporte. Então, eu consigo fechar ele só no quadro central e manobrar ele, botar ele na caminhonete, levar, carregar, carrega o carregador, baterias. Pensa no seguinte, o que mais vai ser difícil para você levar vai ser o gerador. O drone, as baterias, nada. Isso é muito fácil, é leve, prático, facinho, tá? Pensa nisso. Respondi? Beleza, eu vi que tinha gente com a mão erguida aí para a pergunta. Beleza. Se respondi, está ótimo. Então, significa que eu li o seu pensamento. Sobre o funcionamento, pincelando rápido para a gente não se ater muito, não demorar muito tempo. Mapeamento, consumo de bateria, otimização e aspectos de voo. São vários fatores que se tem que entender. Essa questão do consumo de bateria, eu só ligo ao planejamento de voo. Se eu souber qual o tiro máximo que o meu drone faz em metros de ida e de volta, eu sei quanto tempo dura a minha bateria, considerando o relevo. Quanto mais relevo e mais obstáculos ele tiver que desviar, mais bateria ele vai consumir. Isso é natural. Não é assim com o carro? Quando eu estou com o carro numa via, por exemplo, uma BR, que eu vou fazer uma... Como é que eu faço média com o carro? É quando eu ando sem ficar andando, parando. É aí que eu faço média, né? Aí eu faço média 15, 18, 20, aí eu tenho volume. Mas se eu estiver dando tirinho curto, eu vou fazer média 6, média 7, média 9. O drone é a mesma coisa. Quanto mais movimento ele tiver que ficar fazendo, ainda mais se ele tiver carregado. O carro também é assim. Essa ideologia é a mesma. A gente já sabe como é. A gente não precisa ser ensinado sobre isso. A gente já sabe que o carro gasta mais em tiro curto. O drone também. Então, se eu puder fazer com que ele dê tiros longos, ir longe e voltar de longe, aí eu consigo otimizar a minha bateria. Ele vai render mais com menos. Por quê? Porque quando o drone está cheio, ele vai fazer 42 metros por... Vamos pensar assim, drone cheio, drone vazio. Tá? Vamos pensar nesse segmento. Com o drone vazio, ele faz 42 metros por ponto percentual de bateria. 42 metros em linha. Quando ele está cheio, ele faz 23.
Então, o peso dele exerce muita força nos motores, faz com que os motores consumam mais energia, e aí, automaticamente, eu estou gastando mais bateria. Se eu pegar o drone, encher o tanque dele e ficar fazendo manobra brincando, a minha bateria vai indo para a história. Não, quando eu tenho por ponto percentual, ou seja, eu estou com 100% até 99%, ele fez 42 metros. Entendeu? Aí para ele chegar dos 99% até os 98%, ele vai fazer mais 42. E aí ele vai diluindo, quando ele está vazio. Tá? Diluição de bateria. Só que eu tenho uma média disso, né? Porque quando ele está executando a aplicação, ele começa com 100% e 30%. Ele vai diminuindo a litragem, mas vai diminuindo a bateria. Então nessa média, ele consegue chegar aí intercalando numa média aí de aproximadamente 30, 32 metros por ponto percentual, que é o que me proporciona fazer aí os 3 hectares com uma bateria. Alguém está com o microfone aí? Talvez a dúvida dele aí seja de outras pessoas. Aí a gente já responde agora. Essa dúvida é minha mesmo. Eu tenho um talhão lá que ele dá, vamos pôr que ele dá 1.000 metros, ele dá um pouco mais, mas 1.100 metros de comprimento. Se o T30 ele faz a média de 2,5, né? Uhum. Por bateria, lá é plano, é um lugar plano, não tem um obstáculo, não tem nada. Você leva de 9 a 10, vamos pôr que ele leva um hectare e volta com 1 hectare, né? Dá 2 hectares. Certo. Se ele for com 10, né? 10 por 1.000 dá 1 hectare, correto? Estou levando 10 metros, a largura de pulverização com 10, a 1.000 metros, 1 hectare. Eu volto com mais 1 hectare, sobra meio hectare ali. Eu já posso dar um ponto e trocar a bateria? Boa pergunta. Já vou responder aqui, fica bem prático. Isso é planejamento operacional. Quando você faz o mapa, o drone já desenhou as linhas onde ele vai executar. Ele já sabe os tiros. Você só vai definir se a direção vai ser aqui, se vai ser aqui, se vai ser aqui, a forma com que ele vai executar, porque ele vai de frente e volta de costa. Certo. Se ele vai sobrar, o que acontece? Você pode, em qualquer momento da pulverização, acionar manual e trazer ele de volta. Ou fazer com que ele volte até o ponto de pouso. Você interfere em qualquer momento da aplicação. Ah, eu sei que até lá ele vai gastar mais bateria, eu quero fazer ele pousar aqui. Quando ele veio, ele pousa aqui, eu reabasteço, aí ele continua e termina o restante. Compensa, sempre compensa. O nome disso é planejamento operacional. É assim que eu faço esse cara aqui, essa pecinha aqui, ó, durar mais e fazer mais. O segredo do drone é isso aí. É planejar o operacional, é só isso. Só planejar o operacional. Esse talvez seja o segredo da usabilidade, do rendimento dele. E não tem nenhum segredo, nenhum bicho de 7 cabeças, nem em transporte, nem em planejamento, nem de aquecimento de bateria, nem de bateria que não vai perfazer, uma que vai fazer mais, uma que vai... Isso aí é um monte de bicho de 7 cabeças que se criou por pessoas mal instruídas. Essa é a verdade. A verdade é uma só, em todos os fatores. Ah, Matias, mas você está falando que então analisar o desnível do terreno, os obstáculos e o planejamento, eu vou conseguir fazer o meu drone render mais? Vai. O exemplo prático disso é que lá no slide inicial, quando eu mostrei para vocês na cultura, aquela análise do milho, que foi feita a pulverização com luz negra, naquela cultura lá, eu fui dar uma consultoria onde o produtor estava fazendo 2,1 hectares por bateria. Eu saí de lá, ele estava fazendo 3,5. É planejamento operacional. É entender o que se tem na mão e como se pode fazer. Até você não saber como comer com o garfo e a faca, até alguém não te ensinar, você ia usando só o garfo e... Agora, quando te ensinaram a fazer do jeito certo, você rende mais. Então, o processo é, tecnicamente, você entender cada um dos processos. E eu, Matias, entender que o drone de pulverização tem vários pontos tecnológicos e que cada um desses contextos vão me fazer render mais. Então, como que eu sei usar isso? É quando eu vou entender como o drone funciona, qual é o tamanho da minha área. Você sabe.
O que o drone faz por ponto percentual de bateria? Então vale a pena eu tirar a bateria antes e não depois. Não vale a pena eu deixar ele ir até o final. É esse pensamento e esse entendimento que se tem que ter do drone. Não só que é uma ferramenta tecnológica, mas e daí você não calcula? Não, o drone faz tudo sozinho. Se você tem a disponibilidade de arcar com o custo, não tem problema. Mas se você quer ter produtividade e economia, então você faz o cálculo. É exatamente isso. Maneiras de pulverização. Para isso, catação, fruit tree, rota AB, que é tiros em linha reta. Taxa variável, automatização, o modo manual, que é onde o piloto tem que saber emergencialmente falar. Oi? E dispersão de sólidos. Oi, eu tenho uma pergunta. Foge um pouquinho dali, mas quando eu comparo a aplicação com drone e uma aplicação convencional, por exemplo, com autopropelido, em termos de porcentagem de amassamento, você tem um levantamento de quanto eu deixaria em área? Ou 4 a 7%. De 4 a 7%. Beleza. Nós temos justamente nos eventos que a gente apresenta, boa sua pergunta, obrigado pela participação. Como é que é o seu nome? Paulo? Mauro? Isso. Obrigado, Mauro. Quando a gente tem o uso do equipamento comparado a outros contextos, no amassamento de 4 a 7%, porque depende do tamanho da barra do pulverizador que está passando, convencional, né? Que é o quanto ele vai render naquele rastro definido. Então, não se tem somente o cálculo do amassamento do pulverizador, se tem o cálculo do uso do diesel, se tem o cálculo porque é deslocamento, é usar um batedor, é ir até lá, então tem todos os outros processos, que é o que se tem que ter na ponta do lápis. Custo de revisão, e dá para se fazer um comparativo. O drone sim também tem plano de garantia, plano de assistência técnica, custo de revisão, uma série de fatores, é normal. É normal porque é um equipamento tecnológico que vai estar fazendo o mesmo uso do químico que uma grande máquina faz, um drone também está fazendo e perfazendo tecnicamente talvez na mesma área. Porque hoje se nós tivermos um T30 fazendo 20 hectares por hora, é um air tractor aplicando. É o mesmo rendimento. Então, basta fazer análise. Aqui o contexto da Academy. Se alguém ficou com alguma dúvida, fico à disposição, agradeço o espaço e a disponibilidade. Peço desculpas caso a gente tenha se estendido no contexto, justamente pelas dúvidas e talvez pelo interesse de vocês entender o que realmente os drones de pulverização e a DJI está disposta a fazer no mercado brasileiro. Para que fique claro a vocês, a DJI considera o mercado brasileiro como o maior mercado para a questão de pulverização, quando se trata, não só pelo tamanho e espaço territorial, mas também pela capacidade técnica de produtores, de prestadores de serviço e também, como falamos aqui, de agrônomos. Assim como temos o CREA e vários outros órgãos envolvidos aqui, a gente sabe que esse contexto é muito importante para a agricultura brasileira e a DJI, assim como a ADS, fica à disposição para qualquer dúvida que se tenha com um drone de pulverização no mercado brasileiro. Muito obrigado. Então, deixamos aberto o espaço para quem tiver mais alguma pergunta. Fazer ao Matias, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação, hein, Matias? Bem dinâmica, bem bacana. Obrigado. Eu queria tirar uma dúvida com você no futuro próximo em relação à capacidade de tanque de drone. A gente ouve falar já em 50 litros, em 14 a 15 metros de aplicação. Então, eu queria saber o que vocês estão vendo e projetando para o futuro próximo. E nessa questão também, outra pergunta, em relação à capacidade de bateria, eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje que a gente tem para estar otimizando, né? E a gente tem, eu sou representante da AgroSet, a gente tem alguns produtos desenvolvidos específicos para drone, onde a gente percebe que a fluidez da cauda, utilizando produtos, a gente consegue otimizar o tempo de bateria, né? Não sei se vocês têm algum trabalho sobre isso, alguma informação. Obrigado pela participação, pela tua pergunta. Agradeço por me parabenizar pelo material. Fico feliz e confesso a vocês que
a importância do material todo não é somente o slide ou o contexto, é vocês entenderem de fato e tirarem suas dúvidas, porque é algo novo, algo diferente, e o mais importante é entender o conceito na essência, não só comercialmente, mas entender o que de fato é isso aqui para a agricultura brasileira. Quando se fala em AgroSet, aí eu te parabenizo pelo produto, eu já testei, já fiz aplicações, já usei. A AgroSet também desenvolveu muitas coisas, se voltando para drone especificamente, né? Voltando e produzindo um produto, já vendo esse mercado, já desenvolvendo um adjuvante, tecnicamente falando, para uso de drones. Não tem problema nenhum em falar disso, porque é algo que despontou no mercado e que chegou aos nossos olhos também, né? E quando se fala do uso do equipamento, capacidade, litragem, existem muitos rumores no mercado brasileiro, né? O Brasil é um país que se destaca por lançar novos rumores, novas polêmicas, porque vai surgir um equipamento de 200 litros, de 150 litros. Tecnicamente falando, já existe um novo modelo de drone. Agora vamos falar como fabricante, né? Já existe um novo modelo de drone, que é o T40, que é de 40 litros. Ele perfaz, já vem em processo de homologação de alguns cadastros e algumas validações, mas ele estará disponível, tecnicamente falando, precisamente e possivelmente no ano que vem. Ele terá disponibilidade no ano que vem também, sendo que teremos no mercado brasileiro 3 modelos, o T10, o T30 e o T40, fazendo volumes e áreas com capacidades diferentes, sendo que o T40 terá uma tecnologia diferente, terá um valor diferente também de mercado, não conflitando com o T30 ou com o T10. Vamos pensar em 3 modelos, o T10 hoje atua em uma determinada quantidade de área, volume, né, de aplicação, o T30 faz outra e o T40 fará outra, com outro custo. Isso é natural da evolução tecnológica também falando, né? Mas tecnicamente, pausamos aí. De resto, não temos notícias disponíveis ainda, tá? Não está disponível para informação, mas então temos aí um T40 chegando talvez no ano que vem. Isso depende muito de outros processos, né? Homologação, legislação, são vários fatores. Então, como você bem sabe, eu não posso chegar aqui e cravar, vai acontecer tal dia. Não vou nem te dar a data. É uma possibilidade, certo? E quando se fala do uso do drone, com uso de adjuvante, com teste, com uma coisa, com outra, tecnicamente falando, eu, Matias, vejo os adjuvantes no mercado trabalhando num segmento em que eles têm que muito mais homogeneizar cauda do que tecnicamente ajudar no processo, porque o drone ajuda muito no processo de fazer chegar. Então, o homogeneizante de cauda vai ser um fator crucial. Ajudar a misturar produtos incompatíveis, né? Fazer o processo todo. E, em alguns momentos, quando se fizer uma aplicação aérea de 3,7 metros, por exemplo, que é um teto limitante da altura, a gente tem um adjuvante que auxilia no processo de não ter um potencial deriva, talvez. E aí seria um teste secundário. Mas, de fato, é algo que vem para complementar o mercado brasileiro e para revolucionar, porque até então tínhamos, tecnicamente, até um adjuvante que trabalhava a água antes de misturar o produto. Vamos controlar, por exemplo, um adjuvante para o pH da água. Hoje, quando se fala em 10 litros de aplicação, eu não preciso me preocupar com o pH da água. Eu economizo água, são outros fatores, né? Mas da mesma maneira que existe mais a necessidade de talvez ter sim um emulsificante, um adjuvante que consiga fazer o processo de homogeneidade da cauda, e aí torna ele crucial em outros fatores. Talvez só uma mudança de linha para conseguir se enquadrar num novo normal da pulverização brasileira. Respondi?